Quero agradecer o convite dos irmãos da Fiel, Rick e Thiago em especial, que tem muita paciência comigo. E é um privilégio estar aqui com vocês. Quero recomendar duas coisas. Primeiro, esse livro do D.A. Carson, O Deus Presente, Encontrando o Seu Lugar no Plano de Deus. Eu ganhei esse livro dos irmãos da Fiel, graças a Deus, e li, né? Ganhei e li. E li muito rapidamente. Primeiro, porque o livro é agradabilíssimo de se ler. E segundo, porque esse livro tem uma característica que eu acho fundamental na literatura cristã, que é citar um versículo da Bíblia e transcrever o versículo da Bíblia no livro. Então, você que pensa em escrever um livro cristão, por favor, faça isso, nos ajude. Porque é muito ruim você estar lendo o livro e de repente fala assim, como diz lá em Atos 2,47, e continua, e você fala, meu Deus, cadê minha Bíblia? Não é? Então, aqui ele transcreve, isso é muito gostoso, facilita muito. Se você quer estar iniciando a sua vida cristã, esse livro é fantástico. Se você quer ajudar alguém que está começando os seus primeiros passos na vida cristã, esse livro é fantástico. Se você quer ter à mão boas doutrinas, se você já tem uma boa caminhada cristã, esse livro é o ideal, ok? Amanhã termina a nossa conferência aqui. Isso aqui me... Aí aprenderam, cadê o Daniel? Mas eu queria... Tá ligado, pessoal? É isso aí. Eu queria que você guardasse uma música do Forte de Copacabana que eu adaptei. Lá no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, quando troca a guarda do forte, os soldados cantam assim, ai, ai, mamãe, ai, ai, papai, o que eu estou fazendo aqui? Minha vida lá em casa é só comer, beber, dormir. Né? Então eu queria ensinar esse corinho para vocês. Que essa semana, quando você retornar para sua casa e começar toda aquele conflito da vida moderna, todas aquelas questões, você se lembre dessa musiquinha e você cante assim, ai, ai, papai, ai, ai, mamãe, o que eu estou fazendo aqui? Minha vida na Fiel é só comer, beber, ouvir e dormir. Vamos devagar, vamos lá. Ai, ai, papai. Ai, ai, mamãe. O que eu estou fazendo aqui? Minha vida na Fiel é só comer, beber, ouvir, dormir. Agora tudo junto, vamos lá, num coro só. 1, 2 e... Aê! Maravilha! Me deram muito tempo para falar, eu precisava encurtar o tempo, porque eu não tenho muita coisa para falar. Fiquei pensando a noite inteira, meu Deus, eu não tenho esse conteúdo todo desses doutores. A gente fica aqui. Bom, para enrolar um pouco mais de tempo, vamos ver um vídeo. Vamos lá, vai soltar um vídeo, presta atenção nesse vídeo aí. Maravilha! O que esse vídeo tem com a nossa palestra? Nada, mas é porque eu precisava ganhar um tempo, então joguei ele aí. Vamos abrir aqui agora o meu laptop ali, vamos lá? Mas agora eu queria pensar com vocês duas palestras. A primeira delas é a centralidade de Cristo na opinião do próprio Jesus Cristo. O que é que Cristo pensava sobre Ele mesmo? Mas antes de pensar sobre Cristo e na perspectiva do próprio Cristo, eu queria pensar um pouco sobre Cristo na perspectiva de Deus Pai. Então você tem na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentro dali do universo da Santíssima Trindade, qual é a visão que o próprio Senhor Deus e Pai tem
de Cristo Jesus. E por que que Cristo Jesus é importante dentro dessa Santíssima Trindade, para que possamos entender e trazer isso para a nossa existência? Lá na Gávea, sempre que eu termino uma palavra, eu tenho uma pergunta para a igreja, uma frase que é assim: tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? Então, uma coisa importante é pegar os princípios da Escritura e trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Ok? Então, vamos lá para Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Está falando aí sobre o ministério de Deus Pai e a relação do Pai com o Filho. Então, você vê aí que começa com Ele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pergunta para os irmãos, teológica, quem é o Ele? Deus Pai. Então, o Deus Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Olha que interessante esse texto, ao dizer que Cristo Jesus, na perspectiva do próprio Pai, é aquele que deve ter a primazia. Por quê? Verso 19. Porque aprouve a Deus, o Pai, que nele, o Filho, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora, começa de novo no versículo 13, e eu quero fazer uma pergunta para vocês vão acompanhando comigo aqui. Então, vamos lá. Ele é o Deus Pai. Vamos ver se vai passar ali. Vamos entender, então, esse texto. Vamos entender o texto, porque o texto fala algo fundamental para a nossa vida. É que a presença de Deus Pai foi algo maravilhoso e evidente em todo o ministério de Jesus Cristo. Ok? Daqui a pouco nós vamos entrar no texto de Colossenses. Segura esse texto aí. Por exemplo, quando você vê o nascimento de Cristo Jesus, você aprende o seguinte, Lucas 1, 26 e 27. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de quem? Deus Pai. Para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. No batismo de Cristo Jesus, lá no nascimento, quem anuncia é o Pai. No batismo de Cristo Jesus, quem aparece de novo? O Pai. E diz, eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Mateus 13, 3, 17. Nos milagres de Cristo Jesus, você encontra Jesus Cristo num diálogo muito franco e aberto com Deus Pai. Por exemplo, na ressurreição de Lázaro, Jesus diz assim, Pai, graças te dou, porque me ouviste. E aí acontece a ressurreição de Lázaro. Então, nós percebemos a presença do Pai no anúncio do nascimento, no batismo, no ministério de Jesus Cristo. E aí agora vamos entrar no texto de Colossenses que nós lemos. Então, observe bem. Ele, apareceu lá em vermelhinho? Tem daltônico aí, disse não. Olha lá. Ele é quem? O Pai. Agora em azul, o Filho. Ah, porque o vermelho está fraco? É porque eu não sou petista. O meu vermelho é meio assim, entendeu? Aí você olha o Filho. Ele, que é o Pai, aponta para o Filho. Este, quem é este? O Filho. Ele é a imagem de quem? Do Deus invisível. Quem é o Deus invisível aqui no texto? O Pai. Então, quando você quer saber quem é o Pai, você olha para o Filho. Essa foi a pergunta de Filipe que Jesus respondeu. Agora, quem é o Filho nessa perspectiva do Pai? Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é aquele que por meio dele foram criadas todas as coisas, quer sobre os céus, quer sobre a terra. Tudo que foi criado subsiste por causa dele,
para ele é antes de todas as coisas, tudo é o Filho. Nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é aquele que tem a primazia. O que nós percebemos? Deus Pai tem uma aliança com Cristo Jesus. Nós não vemos a segunda pessoa da Santíssima Trindade vindo à Terra para exercer seu ministério, e o Deus Pai diz assim: agora, querido, resolveu ir para a Terra, como diz Hebreus, né? A segunda pessoa da Trindade mesmo se dispôs a vir para a Terra, encarnar-se, assumir natureza humana e assim se relacionar conosco e morrer em nosso lugar. Então nós não vemos o Deus Pai dizendo assim: meu querido, você quer assumir a missão? Então, como segunda pessoa da Trindade, vai, eu não quero mais papo contigo, a hora que você voltar a gente conversa. Não, em todo o processo do ministério de Cristo Jesus, o Deus Pai está presente, porque o Pai tem uma aliança com o Filho, e Ele quer ensinar para nós aqui através dessa aliança. Por exemplo, continua no versículo 19, porque aprove a Deus, o Pai, que nele, no Filho, residisse toda a plenitude. Observe que o Pai está jogando luz sobre Jesus Cristo, luz sobre Jesus Cristo. Ele quer fazer com que toda a humanidade olhe para Cristo Jesus, ao mesmo tempo em que nós percebemos um segundo movimento, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Então, na cruz de Cristo Jesus, ele fez a paz. Quem fez a paz? O Deus Pai, através do ministério de Cristo Jesus, para que por meio de Cristo Jesus, o Deus Pai reconciliasse consigo mesmo o mundo, nessa perspectiva de Santíssima Trindade. E aí nós entramos nessa história. Então, o que nós percebemos aqui é que nesta relação de Deus Pai com Jesus Cristo, no centro desse projeto divino, que é a vinda de Jesus Cristo, a plenitude dos tempos, o Pai nunca abandonou Jesus Cristo. Muito pelo contrário, ele jogou luz no ministério de Jesus Cristo o tempo todo, dizendo assim: este é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Daí vem uma pergunta importantíssima. Deus Pai é quem coloca Cristo no centro da história. E por que é que Deus Pai coloca Cristo no centro da história? Agora é o movimento contrário. João 17:1. Tendo Jesus já caminhado para o fim do seu ministério, ele entra na oração sacerdotal, um momento de intimidade com Deus, e ele ora assim: Pai, é chegada a hora, o que diz lá? Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. O que nós percebemos é um movimento de Deus Pai, lançando luz em Cristo Jesus e colocando Jesus Cristo como centro da nossa história, dizendo para toda a sua igreja: olhe para Ele, porque nele reside toda a plenitude, Ele é todo poderoso, Ele é todo suficiente, olhe para Ele, porque Ele sustenta todas as coisas com seu divino poder. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, Ele é o Senhor de todas as coisas, e ao mesmo tempo olhamos para Jesus Cristo, e Jesus Cristo dizendo assim: Pai, sem a ação do Senhor, eu não posso conduzir esse povo a te glorificar. Então, é como se encontrássemos as duas pessoas da Trindade à porta de um restaurante, e um dizendo para o outro: por favor, você primeiro. Não, você primeiro. Não, por favor, você primeiro. Não, você primeiro. Um dando glórias ao outro. Um lançando luz sobre a vida do outro. Né? E isso é algo que só Cristo Jesus coloca nos nossos corações. Nós vivemos o mundo da competição, onde eu quero que o outro se dê mal para que eu possa crescer, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar. Existe competição onde o outro é meu inimigo na competição, tenho que vencê-lo. Quando nós trazemos isso para a nossa realidade espiritual, nós vemos uma outra perspectiva. O que nós encontramos na própria comunhão da Santíssima Trindade é o Pai lançando luz sobre o Filho enviando o Espírito, ambos lançando luz sobre o Pai glorificando o Filho glorifica o Espírito, e que o Espírito glorifica o Pai. Você vê ali uma intenção clara da Santíssima Trindade de mostrar que a verdadeira comunhão cristã é quando Deus está no centro da nossa existência, de tal forma que eu me anulo em prol da luz de Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vivo eu mais, mas quem vive? Cristo vive em mim. Então, o que é conversão? É quando a minha mente pensa aquilo que Cristo quer que eu pense, quando o meu coração deseja o que Cristo quer que eu deseje. Eu não tenho minha vontade, faça-se a tua vontade. Não tem meu projeto de vida, é o projeto de vida que Cristo Jesus tem para mim.
Então, a pior coisa que pode acontecer na sua vida cristã é você tentar adaptar a vontade de Deus à sua vontade. Ah, não, mas eu tenho meus projetos. Quem disse? Eu tenho meus sonhos. Cadê? Onde é que está isso na Escritura Sagrada aí, que você possa agora mostrar? O seu sonho é o sonho de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? Fazer a vontade de Deus, meu querido. Nunca se esqueça disso. Então, quando Jesus é Senhor da minha existência, Ele é Senhor, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Ele domina sobre todas essas áreas. Eu quero que Ele seja glorificado. Então, quando eu realizo alguma coisa boa no meu trabalho, alguém diz assim, parabéns. Você diz, muito obrigado. Mas eu sei que foi Deus que me abençoou para eu fazer isso aqui muito bem feito. Então, toda a glória é do Senhor. E quando eu faço alguma coisa errada, alguém diz assim, olha, você pisou na bola, está tudo errado esse trabalho seu. Você diz, pois é, não fiz bem feito, nem para você e principalmente para o meu Senhor. Me desculpa, eu vou começar de novo. Então, nós descobrimos que Cristo Jesus fez isso o tempo todo. Olha João capítulo 8, versículo 54. Jesus diz assim, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Como se Jesus falasse, é vosso mesmo? Né? Outro texto muito interessante que aparece dentro dessa perspectiva de Colossenses, que se você colocar paralelo a ele, é Filipenses capítulo 2. Tende em vós esse mesmo sentimento que acabamos de ver em Cristo Jesus. Porque ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu fico pensando, tem certas coisas que trazem curiosidade, né, na teologia. Por exemplo, por que Cristo Jesus teve que morrer numa cruz, ensanguentado, chicoteado? Não tinha um jeito mais fácil de morrer, não? Por que ele morreu de ataque cardíaco? Não é? Ele está lá pregando, terminava o sermão do monte, comia, ia dormir, morria. Morria dormindo. Para que esse sangue todo? Vocês já pensaram sobre isso? Não é? Que coisa meio sádica, só que tem sentido. E é muito complicado. Pergunte ao pastor Silas. Então, ou então Adalto, né, Silas? Vamos jogar na mão do Adalto. Que ele vai falar, tantas gotas de sangue, calculada a potência de 1000. Né? Aí complica. Eu me sinto o homem mais burro do mundo quando eu escuto o Adalto. Eu fico olhando assim. Sabe? Pergunte ao Adalto. Vamos criar um programa assim, né? Pastor, vai chover hoje. Espera aí, deixa eu ligar para o Adalto. Qual a probabilidade de chuva? Então, pelo que Deus exaltou a quem? Olha o que o texto diz. A Cristo Jesus. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus. Deus diz isso. Perceba. É Deus Pai falando, olha, ao nome de Cristo Jesus, eu vou exaltar Ele de tal forma que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor para a glória. Ah, interessante, né? Não é para a glória de Jesus. Perceberam? Então, quanto mais luz Ele lança sobre Cristo, mais luz Cristo lança sobre o Pai. E essa é a comunhão da Santíssima Trindade. Então, quando Cristo é o centro da nossa vida, nós descobrimos algo fenomenal, que a proposta de Cristo vai além daquilo que o tempo chama tempo. Deus Pai nos ensina a ter Cristo como centro das nossas vidas, porque em Cristo nós vamos vencer até a morte. Observe em Atos 3,15, diz, matastes o autor da vida, e ele ressuscitou por si mesmo. É isso que o texto diz? Não. O Deus que começou lançando luz sobre o ministério de Cristo Jesus, quando? Desde o anúncio do nascimento, depois no batismo, depois nos milagres e no ministério de Cristo Jesus, agora caminhando para a cruz, depois da cruz também na ressurreição.
Em nenhum momento você percebe Deus não lançando luz sobre Cristo Jesus. O ministério de Cristo está ali. Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Em Atos 13:30 diz, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios capítulo 6:14 diz, Deus ressuscitou, o Senhor também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Bom, agora chegou o momento crucial para nós, aqui. Quem designou Cristo como centro da história? Vou fazer a pergunta de novo, que talvez vocês não tenham lido direito. Deixa eu ver se está correto aqui. Quem designou Cristo como centro da história? Vou colocar a resposta. Deus Pai. Então vamos pensar. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, esse que domina sobre todas as coisas, que o universo cabe na palma da sua mão, o tamanho da palma da mão de Deus, você pergunta para o Adalto. Então, está ali, esse Deus, ele pega Jesus Cristo e diz, olhe para esse, ele é o Senhor, nele tudo subsiste, ele é o primogênito de toda a criação, ele estava comigo desde o começo, ele é o Senhor, ele coloca Cristo no centro. Eu quero fazer uma pergunta para você, faz essa pergunta para a pessoa do seu lado aí, vai. Pode fazer. Meu irmão, mas faça com caráter profético. Se Deus colocou Jesus como centro da história, quem é você, rapaz, para não fazer o mesmo? Gostou, né? O Deus Pai coloca Cristo no centro. E cabe a nós fazer o quê? Quem somos nós para não fazermos a mesma coisa? Se o Deus Pai fez isso, quem somos nós para não fazermos a mesma coisa? Se Deus Pai colocou Jesus Cristo como centro da história, o Deus Pai colocou Cristo no centro da história, eu, mero mortal, não vou deixar que Cristo reine absoluto na minha história. Quem sou eu? Romanos vai responder, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Eu não sou nada, eu sou servo, eu sou pó. Se Deus fizer assim, eu desapareço. Agora eu vou discutir com os projetos de Deus? Não vou. Tá ligado, pessoal? Nós vivemos uma sociedade que critica o cristão porque acha que o cristianismo é fanatismo. E diz assim, não, vocês são fanáticos, mas olha, foguinho neles. Olha para a sociedade, meus irmãos. Olha para a roupa que a sociedade usa. Nós somos fanáticos. Eles com essa moda ridícula que a sociedade tem. Até pouco tempo atrás, os jovens estavam usando uma calça que ela... Entendeu? Ainda bem que essa moda passou, mas era uma calça que caía o tempo todo, os caras ficavam segurando. Um dia eu estava na porta da igreja, chegou um sujeito lá com uma calça dessa, eu tirei o cinto e dei para ele. Falei, meu irmão, o que é isso? Então, eles usam umas roupas ridículas, uma linguagem ridícula. Ei, beleza? Sombra, bande. Fala nada, não comunica nada. E nós somos fanáticos. Fura o corpo inteiro, coloca umas argolas desse tamanho no meio da orelha, no lábio, no nariz, fura e não sei mais o que e tal. E o corpo fica ridículo, fica parecendo um outdoor, e nós somos fanáticos. Eles quebram tudo, vivem no mundo das drogas, bêbados, caídos na calçada, se prostituindo, entregando seu corpo para qualquer um que nem conhece, e nós somos fanáticos. Quem é esse mundo para nos julgar? Olhe para si. Mas o mundo é tão cego que não consegue nem ver a ele mesmo diante do espelho. Esse mundo está perdido, os relacionamentos acabaram, as pessoas são objetos descartáveis, e nós somos fanáticos. Então olha para as outras religiões. O sujeito amarra bomba no corpo, vai lá num orfanato, explode um monte de criancinha, e nós somos fanáticos. E as televisões fazem novela enaltecendo esse tipo de religiosidade, todo mundo acha bonito, e nós somos fanáticos.
Nós somos o povo que rapa a cabeça, deixa um rabinho ridículo, usa uma roupa laranja no meio da rua, e nós somos fanáticos? Porque a gente ora, é fanático, e o sujeito que fica 3 horas sentado, e nós somos fanáticos? Eu moro no Rio de Janeiro, graças a Deus, no dia 1º de janeiro você não consegue andar na praia. Está cheio de sujeira, animais mortos, vidros quebrados, por causa de uma determinada religiosidade, e nós somos fanáticos? Peraí. Não. Existe um momento em que nós precisamos dizer, Cristo é Senhor da minha vida, e graças a Deus Ele me tirou dessas coisas. Eu não pertenço a esse mundo mesmo. Graças a Deus. E uma coisa eu sei, que o mundo nunca vai me aprovar, porque o meu Senhor disse, fiquem atentos, o mundo vos odeia. Então nós temos que ter uma postura clara. Nós não somos românticos, disse Francis Schaeffer. Nós somos realistas. Nós somos sim, sim, não, não. E o que passar disso é do diabo, do maligno, de Satanás. Não vamos fazer propaganda dele, não. Né? Então, eu não me importo. Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, o mundo está te julgando, o mundo vai falar, as pessoas vão te criticar, e daí? A mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, porque de nada me argui a consciência, e quem me julga é o Senhor, nem por isso me dou por justificado. Eu sei quem eu sou. Então eu não me importo com o que o mundo acha ou deixa de achar. O que me importa é o que Cristo pensa de mim. O que o mundo pensa de mim não me interessa. Tá ligado? É isso. Então nós estamos aqui nesse ambiente santo, nessa comunhão santa, paquerando de maneira santa. Aleluia! Não é? Todo mundo almoça assim, ó. É uma dieta maravilhosa, né? Glória a Deus. É isso mesmo. Aqui é o lugar. Seu eleito e sua eleita estão aqui dentro. Aleluia! Teve gente que tomou posse aí. Falei que eu fui nas igrejas. Agora, esse mundão, esse mundo perdido quer me julgar, quer me chamar de fanático. Porque você vive por Cristo. Eu vivo mesmo. Porque você só quer namorar com gente cristã. Nossa, coisa mais antiga. Antigo mesmo, mas sempre deu certo. Então, quando Jesus Cristo é o centro, nós somos conduzidos ao Pai pela obra do Espírito Santo em nós. Se o Espírito Santo não tocar seu coração, não vai ser convencimento humano que vai fazer com que Cristo seja o centro da sua vida. Então você tem que entender que isso aqui não é um discurso ideológico, isso aqui é a pregação do Evangelho, que o Espírito Santo aplica aos corações, e aí há mudança de vida. Nós vivemos pela fé. E ainda que as coisas estejam invisíveis para nós, nós sabemos que no que cremos, em que cremos, e sabemos que isso é real. Sabemos que um dia o projeto de Deus irá se manifestar, não apenas o projeto geral de Deus, a vinda de Cristo Jesus, mas o projeto pessoal que Cristo tem para mim. Eu sei que um dia eu vou entender todo esse projeto de Deus, ou boa parte do projeto de Deus enquanto estiver aqui, todo quando estiver na presença do Senhor, mas eu vou perceber, eu vou ver as promessas de Deus se realizando, vou perceber o quanto é gostoso ter Cristo como centro, porque vou construir uma vida profissional saudável, uma vida familiar saudável, uma vida eclesiástica saudável. Quando eu colocar Cristo no centro da minha vida, eu vou viver com essa felicidade que sai de dentro para fora. E graças a Deus por isso. Uma vez uma senhora entrou na minha igreja, muitos anos atrás, nem era lá na Gávea, eu já era palhaço desde o começo, mas uma senhora entrou lá no meu gabinete e ela disse assim, eu vou sair dessa igreja. Eu falei, por quê? Porque o senhor é muito feliz. Olha que legal isso, né? O senhor é muito feliz. Eu falei, pois é, isso é um problemão. Aí ela disse, não é? Eu falei para a senhora, para mim não. Aí eu comecei a falar para ela sobre essa alegria que sai de dentro para fora. Eu não preciso de droga para ficar feliz, não preciso de álcool para ficar feliz. Cristo é a minha alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo,
Alegrai-vos. Então nós precisamos descobrir essa alegria, de olhar para as promessas de Deus e dizer, isso é real. Isso não é demagogia política, isso é real. E eu conheço milhares de testemunhos, e na minha vida, todas as vezes que Cristo é o Senhor da minha existência, eu percebo a bênção de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus, e o projeto dele se transformando em coisas reais para mim, palpáveis, visíveis. Eu posso até testemunhar sobre isso, e é muito gostoso. Bom, o que é que eu levo para casa? Vamos voltar ao vídeo lá que nós vimos, busque na sua memória. Por que aquele cara se deu bem vendendo o seu cachorro quente? Porque ele tinha informação. Ele tinha conversado com o Adalto falou para ele, vai cair um meteoro. Aí ele falou assim, pastor Silas, tem um assistente aí? Tem. Aí ele levou aquele rapazinho que aparece lá da igreja do Silas. Aí eles vão lá e tal. Ele tinha informação, mas ele soube usar sua informação. Hoje nós somos a sociedade da informação. Mas a informação mais importante é a que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E esta informação tem que ser passada adiante. E quando nós começarmos a investir nisso, a viver dessa forma, colocando Cristo como centro da nossa existência, o que ainda é invisível se tornará visível, o que é ainda quase irreal se tornará real. E nós vamos poder compartilhar com as pessoas a alegria de termos chegado antes, de termos visto o que ninguém via. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados e mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós somos esses. Nós somos esses. Eu não vi Jesus Cristo crucificado, mas eu dou minha vida por essa fé. Eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz. E que se eu estivesse ali, eu poderia pegar naquela cruz e a farpa ia entrar ali na minha mão. Eu creio nisso. E eu dou a minha vida por isso. E quem colocou essa fé no meu coração foi o Espírito Santo. O mesmo que está comunicando fé ao seu coração. E é por isso que nós somos um povo aqui unidos debaixo do poder do Evangelho de Cristo Jesus, para dizer para essa sociedade que precisa ver para crer na síndrome de Tomé, que nós não precisamos ver para crer, porque nós já cremos pela obra do Espírito Santo. Mas a partir do momento que cremos e vivemos, temos visto e temos ouvido, como diz João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, a presença de Cristo Jesus, o verbo da vida que nós podemos contemplar com os nossos olhos. A maravilha que é ter Cristo como centro da nossa existência. Se Deus Pai lançou luz sobre Cristo Jesus, colocando Ele como centro, por que nós vamos fazer diferente? Não vamos. Amém? Amém. Vamos orar? Muitas coisas, Senhor, têm tentado tirar Cristo como centro da nossa existência. O mundo, nossa própria carne e o diabo. Mas em nome de Jesus Cristo, invocamos agora, ó Deus, a Tua graça, superabundante graça, para que o Senhor nos mantenha firmes na fé em Cristo Jesus, tendo-o como centro da nossa existência. Ensina-nos, Senhor, a lançar luz todos os dias sobre Cristo Jesus, dando a Ele toda glória, toda honra e todo louvor. Que o nosso interesse seja apenas agradar o Senhor dia após dia e ter Ele como centro da nossa existência. Sabemos que assim, ó Deus, viveremos felizes, repletos da realização do Senhor em nossa vida. Oramos pedindo a Tua bênção sobre cada um aqui, para que em nome de Jesus Cristo, homens e mulheres possam construir lares saudáveis, felizes, repletos da Tua bênção, e que possam testemunhar que o coração da alegria de suas vidas é Cristo Jesus. Oramos agradecidos em nome dele. Amém.